Boa tarde. Este programa e os próximos que apresentaremos será dedicado à vida e à obra do compositor italiano Giuseppe Verdi. Falaremos das 26 óperas do compositor e dedicaremos também um programa especial sobre o Requiem que ele compôs em homenagem ao escritor Alessandro Manzoni, que acabara de falecer. As óperas de Verdi foram compostas num período especial da história europeia, que vai do final do Império de Napoleão até o final do século XIX. Nessa época, a Itália passou por diversas transformações importantes. Depois de séculos de domínio estrangeiro e com o território dividido entre diversos estados, acabou por unificar-se em 1861. E Verdi foi uma personagem muito importante no processo de unificação italiana. Sempre que estivermos tratando de uma ópera, nós apresentaremos o contexto histórico e o momento da vida do compositor, mostrando sempre um paralelo entre os temas das óperas e a transformação política da Itália, e quando for o caso, também da Europa e do mundo. Começaremos com a ópera Hernani, devido à sua importância, que ela foi baseada numa peça do escritor francês Victor Hugo, chamada Hernani, que acabou provocando uma revolução na arte no terceiro decênio do século XIX e seria também inspiradora de uma grande revolução política. O ano de 1830 foi marcado por dois acontecimentos de altíssima importância, um deles na política e o outro na arte. Depois da segunda queda de Napoleão, que ocorreu em 1815, Luís XVIII foi reconduzido ao trono e governou até 1824, quando morreu. E o monarca que assumiu o trono depois dele foi Carlos X. E Carlos X tinha feito um governo muito impopular, procurando restaurar o antigo regime, quer dizer, o absolutismo, e a popularidade dele caiu de tal maneira que, num esforço último para preservar sua autoridade, resolveu dissolver a Câmara e suprimir a liberdade de imprensa. 2 dias depois, estourou uma revolução, a chamada Revolução de Julho, ou as Três Gloriosas, por ter durado 3 dias, de 27 a 29 de julho. E no dia 2 de agosto o rei foi deposto. A Revolução de Julho foi comandada pela pequena burguesia e pelo proletariado, mas a alta burguesia, com medo da ampliação da revolta, resolveu colocar no trono um rei constitucional que adotava ideias liberais, Luís Filipe de Orleans, que passou a governar não para aqueles que haviam feito a revolução, e sim para a burguesia financeira. Mas alguns meses antes, no dia 30 de setembro de 1829, o jovem escritor Victor Hugo havia convidado para sua casa diversos escritores para ler a peça que ele havia acabado de escrever, Hernani, a qual rompia com os padrões do classicismo até então venerado nas artes francesas, sobretudo no teatro. Era uma peça que rompia com as unidades do teatro clássico, ou seja, com as unidades de ação, de tempo e de espaço. E na estreia que ocorreu na Comédie Française, no dia 25 de fevereiro de 1830, um grupo de jovens românticos foram ao teatro vestidos de vermelho. Entre eles estavam os escritores Nerval e Théophile Gautier. Sentados na plateia, eles começaram a insultar os aristocratas dos camarotes que iam lá vestidos com aquelas perucas brancas fora de moda, né?
e acabaram inclusive se enfrentando fisicamente. A batalha estendeu-se para as ruas e marcou a vitória completa do romantismo francês. Efetivamente, é aí que existe, a partir daí que existe um efetivo romantismo na França, apesar de o romantismo já ter existido em escritores como, por exemplo, Chateaubriand, mas agora era um romantismo efetivo, um romantismo em que colocava no centro dos temas a figura do homem livre. Esse episódio, esse verdadeiro quebra-pau que aconteceu, ficou conhecido como a Batalha de Hernani e representou no campo das ideias justamente aquilo que as Três Gloriosas representaram no campo da política. Poucos meses depois da Batalha de Hernani, Bellini e o libretista Felice Romani dispuseram-se a compor uma ópera baseada na peça de Victor Hugo. Dessa tentativa que não foi levada adiante, restam alguns esboços e algumas partes que o compositor aproveitou em outras óperas, sobretudo na ópera Norma. A adaptação será feita alguns anos depois pelo próprio Verdi. Mas alguns meses antes, o diretor do Teatro La Fenice de Veneza abrira a temporada de outono do teatro com a ópera I Lombardi alla prima crociata, regida pelo próprio Verdi. O contrato incluía também a comissão de uma outra ópera, o que entusiasmou bastante o compositor, que gostaria de estrear uma ópera em um outro teatro, visto que as 4 primeiras óperas dele tinham sido estreadas, todas elas, no Teatro La Scala de Milão. Verdi pensava, havia algum tempo, em uma ópera baseada em Shakespeare. O grande projeto de sua vida foi a adaptação de King Lear, um projeto que nunca se concretizou. E ele acabaria fazendo, dali a alguns anos, uma adaptação muito interessante da ópera, da peça Macbeth, que há uma gravação muito importante com a Maria Callas. Em 1843, Verdi resolveu adaptar o Hernani e contou com a ajuda do jovem poeta veneziano Francesco Maria Piave. O fato de Verdi ter se entusiasmado por esse projeto revela que ele próprio tinha intenções revolucionárias e que foi militante ativo no processo do ressurgimento, porque muitos críticos acreditam que as óperas dele não tinham, na verdade, um sentido revolucionário, um sentido libertador, mas que o povo sim é que via nelas esse sentido. Mas isso não é verdade, porque as escolhas que entusiasmaram Verdi tinham elas todas um caráter revolucionário, ou pelo menos um caráter nacionalista. Apesar disso, o libretista Piave, ele procurou não ser tão ousado quanto o Victor Hugo. Uma das características do novo drama romântico foi o rompimento com a separação de gêneros, comédia e tragédia. A peça de Hugo tem momentos cômicos em meio a uma narrativa trágica, mas Piave, por sua vez, reduz ou até mesmo anula em algumas passagens o teor cômico delas. Um outro exemplo dessa espécie de capitulação, digamos assim, ao ordenamento clássico, ocorre numa passagem que Hernani tem que decidir sobre como irá se matar, se tomando veneno ou por meio de uma adaga. Na peça, ele acaba se decidindo pelo veneno, o que é uma inovação do Victor Hugo, visto que as regras clássicas, sobretudo se nós olharmos as instituições oratórias de Quintiliano, diziam que o homem tem que matar com adaga, como por exemplo Catilina, e a mulher tem que matar com veneno, né?
Então, as armas dos homens é a faca e as armas da mulher é o veneno. Mas o libretista fez justamente o contrário. Ele fez com que Hernani acabe se decidindo por usar a adaga em vez do veneno, como na peça do Victor Hugo. Mas, no geral, ele foi bem fiel ao texto do original, texto da peça, e compôs versos muito bem feitos e muito bem adaptáveis à canção, ao canto. Hernani é uma ópera em 4 atos e estreou no dia 9 de março de 1844 no Teatro La Fenice, em Veneza. Como nas 2 óperas anteriores, os atos dessa ópera possuem títulos, como a gente vai ver daqui a pouco. A personagem principal, Hernani, é na verdade Dom Giovanni de Aragão, um nobre que caiu em desgraça e agora leva a vida errante de bandoleiro. No primeiro ato da peça, chamado O Bandido, ocorre primeiro no acampamento de Hernani nas montanhas de Aragão. Hernani está com seus companheiros, bandoleiros, jogando cartas e cantando, né? E ele mostra aos companheiros que ele é apaixonado por Elvira, uma moça que mora num castelo ali perto e vive sob a guarda do seu tio Silva, que é o dono do castelo, e que também deseja casar-se com ela. E os bandoleiros tramam um plano para raptar Elvira para que ela não case com Silva. A cena seguinte da peça, da ópera, desse primeiro ato, se passa nos aposentos de Elvira no castelo de Silva. Elvira canta o desprezo que ela sente pelo tio e a esperança de ser salva por Hernani. Dom Carlo, uma outra personagem que na verdade é o rei Carlos V da Espanha, entra incógnito e declara o seu amor por Elvira, que o rejeita. Dom Carlo, enciumado, pois sabe da paixão de Elvira por Hernani, resolve tomá-la pela força. Mas nesse momento aparece Hernani, que ao reconhecer o rei, a quem acusa de ter matado o pai, tira a espada para duelar com ele. Mas Elvira sente-se indignada com aquela cena e ameaça matar-se a menos que eles parem com aquilo. Mas em seguida, o dono do castelo, Silva, entra nos aposentos de Elvira, vê aqueles 2 rapazes ali, aqueles 2 homens ali, e o que para ele isso representa um atentado à sua honra. No entanto, alguém ali reconhece o rei e Silva, de joelhos, pede perdão a ele. O rei dissimula e diz que tinha ido ali incógnito para falar com Silva sobre algum assunto urgente. E diz também que Hernani é um membro do seu séquito e pede que Hernani se vá dali. Mercè diletti amici, a tanto amor, mercè. Uditer tutti del mio cor gli affanni, e se voi negherete il vostro aiuto, forse per sempre Hernani sia perduto. O ato 2, ele tem como título O Hóspede e ele ocorre num salão no castelo de Silva. No dia do casamento entre Silva e Elvira,
Hernani aparece no castelo disfarçado de mendigo e pede abrigo. Silva concede-lhe o abrigo, e quando Hernani descobre que vai ocorrer o casamento, ele se revela a Silva como sendo Hernani, dizendo que vai lhe dar um presente de casamento, que é a própria cabeça, visto que o rei está andando atrás dele, e Silva poderia, em virtude disso, pedir uma recompensa. Mas Silva, por ser um nobre e obedecer o código da hospitalidade, ele diz que abrigará Hernani e que não o entregará ao rei. E ele sai. Hernani acaba se encontrando com Elvira, e quando Silva retorna, ele vê os dois abraçados. E fica indignado com aquela cena, vendo a noiva abraçada com um outro homem, e ele acaba desafiando Hernani para um duelo. Mas, entretanto, aparece o rei exigindo que Silva entregue Hernani, porque ele sabe que Hernani está escondido naquele castelo. Mas Silva dissimula, diz que não há ninguém escondido no castelo, e o rei, indignado, ele acaba tomando Elvira como refém até que apareça Hernani, ou que Silva entregue Hernani a ele. Quando Silva retorna, explica a Hernani o que tinha acontecido e que quer fazer o duelo. O Hernani se sente indignado. Como é que eu vou duelar com uma pessoa que me salvou a vida e que já é uma pessoa de idade avançada, a quem eu derrotaria facilmente? Eu não vou matar a quem eu devo a vida. Então ele faz um acordo com Silva, que é o seguinte: ele vai atrás do rei para libertar Elvira do seu raptor. E diz que, para honrar o acordo com Silva, ele dá a ele a sua trompa de caça. Ele diz que no dia em que ele escutasse o som daquela trompa, estivesse ele onde estivesse, ele tiraria a própria vida. E assim termina o segundo ato. O ato 3 tem o título A Clemência, e ele ocorre nas catacumbas da igreja de Aix-la-Chapelle, diante do túmulo de Carlos Magno. Carlo entra e ali uma liga está se reunindo para conspirar contra ele. Mas o rei fica escondido para espionar os presentes. Do lado de fora, os eleitores estão prestes a determinar quem será o novo imperador. Carlo avisa seu escudeiro para ir averiguar e o avisar por meio de um tiro de canhão se os eleitores o escolherem imperador. Hernani e Silva se juntam aos conspiradores, que estão para decidir a quem caberá a sorte de assassinar o rei, e o escolhido acaba sendo o próprio Hernani. Silva diz a ele que o livraria da promessa de se matar se Hernani desse a Silva a honra de matar Carlo, mas Hernani não aceita, e enquanto isso ouvem-se os disparos de canhão. Carlo adentra a tumba e os conspiradores gritam: Carlos Magno Imperador. Mas Carlos corrige: Carlos V Imperador. Carlo é eleito imperador e exige a prisão dos traidores, e
aqueles entre eles que fossem nobres seriam executados. Hernani, então, revela ser um membro da nobreza, na verdade, Dom Giovanni de Aragão, e exige ser executado junto com os outros. Mas Elvira intercede junto ao imperador, pedindo a liberdade dos conspiradores e mostrando a ele que a virtude de um grande imperador como fora Carlos Magno consiste no perdão. E o novo imperador, tocado pelas palavras de Elvira, acaba mandando soltar os conspiradores, os perdoam e, além de tudo isso, acaba entregando Elvira para Hernani. O ato 4 é um ato mais breve da ópera. Tem o título de A Máscara e ocorre no terraço do Palácio de Dom Giovanni de Aragão, em Saragoça, na Espanha, evidentemente. E durante a cerimônia de casamento de Hernani e Elvira, os dois se dirigem ao terraço. E ali eles estão tranquilamente quando, ao longe, eles escutam o som de uma trompa de caça, que tinha sido aquela que o Hernani havia dado para o Silva. Hernani reconhece o som e sabe que tem de cumprir a promessa feita a Silva e tirar a própria vida. Mas para não alertar Elvira, ele inventa uma história, diz que ele não está se sentindo bem e pede que ela vá chamar um médico. Quando ela sai, entra uma pessoa disfarçada, usando uma máscara, que é o que dá título ao ato, né? E que é uma representação típica do teatro antigo, né? Os disfarces, porque todos os atores no teatro antigo, sobretudo no teatro clássico greco-romano, usavam máscaras. Então a máscara é uma peça de reminiscência nessa ópera do teatro grego, mostrando o quanto o teatro grego, o teatro antigo, estava desatualizado. É assim uma maneira satírica de fazer uma crítica a um gênero que se mostra ultrapassado. E essa pessoa que entra disfarçada é justamente o Silva, que veio cobrar de Hernani a promessa de tirar a própria vida, e dá a ele a oportunidade de ele escolher entre o veneno e a adaga. E aqui, diferentemente do que ocorre na peça do Victor Hugo, ele acaba escolhendo a adaga, né? O que foi uma mudança que o libretista fez em relação à peça do Victor Hugo, e sobre isso a gente já falou um pouquinho antes, né? Bom, nesse momento o Hernani roga ao Silva que o deixe gozar do único momento de prazer que ele teve na vida depois de tantos anos de sofrimento, de tantos anos de miséria. Mas Silva então pergunta a ele: os espanhóis não têm honra? E diante disso, Hernani não tem outra saída senão tirar a própria vida. Mas nesse momento reaparece Elvira volta, demora um pouquinho para entender o que estava acontecendo, e Hernani acaba se ferindo com a adaga no peito, né? E Elvira toma a adaga dele para se matar, enquanto ele cai, né? E ela o segura, o abraça, né? Abraça o Hernani caído, e Hernani pede a ela que não tire a própria vida, que ela viva, né? E se lembre do amor dos dois. E eles acabam cantando um dueto, que é uma das partes mais intensas e bonitas da ópera, no qual eles dizem que o leito nupcial deles acabou se transformando num altar de morte. E, por fim, Hernani acaba morrendo, morre nos braços de Elvira, e assim termina a ópera.
Bom, nós vamos deixar aqui uma pequena discografia das gravações que nós recomendamos desta ópera. Além disso, há vários vídeos interessantes no YouTube que vocês podem assistir se quiserem ver a ópera encenada, a ópera inteira. E existe uma importante gravação dessa ópera no YouTube com o maestro Riccardo Muti, que é o que eu recomendo que vocês assistam. Vamos deixar também aqui algumas faixas recomendadas para que vocês ouçam em casa quando tiverem tempo. E nós agradecemos a todos aqueles que nos assistiram no dia de hoje. E nós voltaremos na próxima semana com mais uma ópera do Verdi. Na semana que vem, nós falaremos da ópera I Due Foscari. Então, até lá.